Boa tarde, Metanoia. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, Eu ia Fernando. falar boa noite, porque o vício, né? Eu falo boa noite, não é noite. Bom dia. Não mais, estamos em novo horário aqui no Metanoia. Muito feliz já, vocês já tá aqui com a gente no chat. Vai mandando aí seu oi pra gente, mandando seu boa tarde. Manda o link pro pessoal que ainda não sabe que a gente tá com um novo horário. Exato, ajuda a gente com isso. Por favor, ajuda a gente a divulgar, né? Nossa meta agora é ajudar as pessoas a uma boa digestão na hora do almoço. Exatamente. É verdade? Ou ao contrário, né? Tomara que não. Dependendo do tema, a gente pode fazer vocês pensarem mais, mas a comida vai descer sempre bem, né? Se quiser também fazer um jejumzinho hoje, quarta-feira. Quarta-feira, de ficar aqui com a gente, exatamente para isso, né? Aí nós vamos ajudar seu jejum. Exatamente disso, né? Exatamente disso que a gente vai falar hoje, sobre as virtudes quaresmais. E a gente tem um convidado especial, mas logo mais a gente fala sobre isso. Roda a nossa vinheta. Aí, voltamos. Não esqueçam de compartilhar como a gente pediu para ajudar a gente, para estar aqui com a gente nesse Metanoia. E, já vai deixando suas questões aqui, suas dúvidas sobre esse tema que a gente inicia hoje, né, Fernando? Já vou mandar... Quarta-feira de cinzas. Já vou iniciar mandando um abraço pro meu irmão, pro diácono Luiz Carlos Santana, diácono Luizinho. Diácono Luizinho. Querido. Esperando por você, viu? Exato. Esquecemos não. Vamos trazer ele para participar conosco. Opa, já que alegria, viu, meu irmão? Então, e, Fernando, aproveitando, antes de você continuar com seus abraços aí, vamos chamar nosso convidado tão especial dessa quarta-feira, nesse Metanoia aqui, nosso primeiro Metanoia de março, com um tema tão especial, para falar desse tempo que inicia na igreja tão rico para nós, né? Sim, para mim é muito especial por diversos motivos. Nós nos conhecemos há muito tempo, né? Tive a alegria de conhecê-lo quando acho que ele era noviço e eu era apostólico indo para o noviciado. Ele é uma ou duas gerações acima da minha na Legião de Cristo. Eu não sou mais da congregação, mas para mim vai ser sempre a minha família, né, espiritual. E o Padre Bruno Átila do Espírito Santo é um sacerdote legionário de Cristo, de uma inteligência impressionante, de uma piedade, que também quem o conhece sabe do que eu estou falando, e um grande parceiro nosso de tudo que a gente faz, né? A gente fala assim, olha, desde o primeiro congresso online que a gente pensou, que foi na área de patrística, que é a área dele, né? Ele abraçou e nós começamos a fazer todos os congressos online. O Padre Bruno é não somente alguém que participa, é alguém que organiza junto, que vai atrás dos palestrantes. Então, assim, é uma alegria muito grande falar do Padre Bruno, né? Padre Bruno, eu vou aproveitar que ele não está ainda aparecendo, vou falar dele, né? O Padre Bruno é um mito na Legião. Um mito, daqueles camaradas que nas humanidades clássicas, lá em Salamanca, na Espanha, era daqueles que participava da sala de aula onde o professor ensinava grego falando latim. Então, pobrezinho do Padre Bruno. Uma judiação, Ajuda ele, por favor. Não entende quase nada. E sempre disponível, Padre Bruno. Inclusive, para estar aqui com a gente hoje falando disso, né, Padre? Cadê o Padre? Seja bem-vindo, Padre Bruno. Pois, muito obrigado, Tchelle, muito obrigado, Fernando. Fico muito lisonjeado de estar aí com vocês e também aí pelas suas palavras de acolhida, tão calorosas, tão cheias de caridade também, né? Verdadeiras, todas muito verdadeiras. Todas verdadeiras. Agradeço de coração e fico aí à disposição de vocês para a gente conversar nesse podcast. Que legal. Vai ser uma maravilha. Quer mandar mais abraço? Então, vou mandar aqui... ósculos e amplexos santos para todo mundo. O Ângelo tá com a gente aqui. Ângelo, não acredito. Tá mandando um abraço. O pessoal do Alfa da Colo de Deus. Então, você viu o pessoal do Alfa com a gente. Colo de Deus, comunidade Colo de Deus. Olha, irmãos, que bom que nós estamos juntos. Olha, eu vou dizer para você, nós estamos aqui com, até o momento, segundo o meu celular,
Nós estamos com 35 pessoas assistindo nesse exato momento. Se você compartilhar agora, nós vamos subir aí esse número consideravelmente. E por que vale a pena? Vale a pena a gente multiplicar esse conteúdo e essa conversa. Nós estamos no início da quaresma, dá tempo de se organizar ainda. Exatamente. Dá tempo da gente falar assim, eu quero entrar nesse tempo, quero mergulhar mesmo, eu quero entrar no coração de Nosso Senhor, eu quero viver esse retiro com a igreja, porque a quaresma é um grande retiro que a igreja nos propõe a cada ano. E não é uma invenção, né, medieval. Eu quero que o Padre Bruno já possa nos explicar isso. Nem uma invenção, nem o momento do ano que a gente tira o chocolate e o café, né? Exato. Porque parece que virou só para isso, assim, né? Padre Bruno, vamos ajudar as pessoas enquanto elas estão compartilhando aí, né? Qual é a origem da quaresma? Né? Por que nós, de tradição litúrgica, porque não é só a Igreja Católica Romana que vive a quaresma, né? Mas todas as igrejas de tradição litúrgica, ou seja, os ortodoxos, muitas, por exemplo, os anglicanos, os episcopais, muitas outras igrejas de tradição litúrgica vivem quaresma. Então é muito interessante a gente falar sobre isso, mas a minha pergunta então é, qual é a origem do termo quaresma e que era daquilo, uma pergunta minha também. E daquilo que a gente faz, né? Padre Bruno, por favor. Então, a quaresma ela sempre esteve muito vinculada à Páscoa, né? À celebração da Páscoa. E também ao sacramento do batismo. Já, assim, dos tempos dos apóstolos, né? A gente pode dizer assim, para ser breve, dando uma resposta direta, depois faço uma pequena explicação, né? Ela é de origem dos apóstolos, é uma instituição apostólica. Nós temos textos do século IV que falam sobre isso. Contudo, nós vemos que já na prática muito antiga da igreja se fazia um período de penitência antes da festa da Páscoa, né? Nós temos textos de São Justino Mártir, que fala, sobretudo, os catecúmenos que se preparam para receber o batismo, que fazem esta penitência, mas que toda a igreja o acompanha. Sim, nos ajuda. Quando o senhor fala de Justino Mártir, o senhor está se remetendo a que século? Então, São Justino Mártir, ele foi martirizado no ano 155. Portanto, 155. nós estamos falando... Do lado. 155. Você está entendendo isso? Nós estamos falando do berço da igreja. Seria praticamente o século II, né? Exato. Só que é uma tradição que Justino ele nos narra como algo que já vem desde antigo, não é que começou agora. É antigo no tempo dele. Imagina. Exatamente, no tempo dele. E em outros textos, por exemplo, Santo Ireneu de Leão também, nós temos um texto litúrgico que é de inícios do século II, sobretudo a parte central, o núcleo, que é a tradição apostólica, a Traditio Apostólica, que foi atribuída a Santo Hipólito de Roma durante um tempo. Hoje se duvida quem seja o autor dessa obra, onde fala do tempo da quaresma, da penitência, né? Mas nós sabemos, Jesus ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, fazendo penitência para a nossa salvação, antes de começar o seu ministério público, né? Antes de começar a obra da redenção, digamos assim, através da pregação, dos sofrimentos, da paixão, e, portanto, os apóstolos seguiram essa instituição do Senhor, esse exemplo do Senhor, né? Então, nós podemos dizer com toda certeza que a quaresma é tão antiga quanto o sacramento do batismo, quanto mesmo o cristianismo. Aqui já me surge uma pergunta, que eu vi uma vez Raniero Cantalamessa falando sobre isso, mas eu acho que é muito interessante a gente trazer isso à baila, né? Jesus fazendo a quaresma, Jesus por 40 dias e 40 noites jejuando. Na nossa cabeça, muitas vezes, a penitência tem um sentido de expiação dos pecados que a gente comete, mas isso não se aplica a Nosso Senhor. Ou seja, qual é então o verdadeiro sentido, antes mesmo da expiação dos próprios pecados, por que a gente afligir o nosso próprio corpo?
né? Inclusive o corpo que é dom de Deus. Por que submeter o nosso corpo a privações é algo que de algum modo agrada a Deus, de algum modo... Por quê? Padre, nos ajuda. Se tiver algum comentário sobre isso, faz aí, Tchely. Não, né? Tranquilo, né? Porque eu tô com o Padre Bruno, eu já fico com vontade de... Tem muita coisa que dá pra gente perguntar. O padre fala uma coisa, parece que já surge uma bolinha aqui, mas eu acho que isso já vai entrando nas virtudes quaresmais que o padre queria falar pra gente em relação à penitência, mortificação e tudo mais, e aí ele pode responder isso pra gente. Exato. E aí, padre? Sim, então, Jesus... Ele, para usar assim um termo muito teológico, depois eu explico, tento simplificar, né? Ele não é somente causa final da nossa santificação e causa eficiente, ou seja, ele que nos leva à santificação, ele é a santidade, portanto, causa final a qual nós vamos, mas ele também é causa exemplar da nossa santificação. Então, embora ele não tenha tido pecado, Jesus, ele veio a esse mundo para ser o nosso exemplo de oração, e também ser o nosso exemplo de vida cristã. E nós somos pecadores, embora ele seja santíssimo, imaculado. Nós somos pecadores, ele sabe disso, e sabe que nós necessitamos da penitência e da mortificação para reorientar a nossa vida a Deus nosso Senhor, né? Então ele vem ao nosso encontro, se faz o nosso exemplo, se faz a nossa força de santificação e se faz também a nossa meta de santificação, né? Então Jesus, ele é tudo para nós, né? Ele veio e é tudo para nós, se converteu, ele antes de São Paulo mesmo, ele se fez tudo em todos, né? E para todos. Então Jesus, embora ele não seja pecador, né? Ele seja imaculado, santíssimo, inocente, o Cordeiro inocente, ele também é o servo sofredor do Senhor, né? O servo de Yahvé. Portanto, que se compadece das nossas misérias, se compadece da nossa situação, né, de pessoas feridas pelo pecado original, e ele vem ao nosso encontro como o servo de Yahvé. Então ele se coloca na fila dos pecadores para receber o batismo de São João Batista, e ele faz penitência no deserto para nos ensinar o caminho da salvação, né? Então ele assim também é o nosso exemplo, é a causa exemplar também da nossa santificação. Padre, seria correto a gente pensar na penitência, no jejum, enfim, em todas essas formas de mortificação também, enquanto... ou seja, nós percebermos que, embora nós tenhamos recebido a salvação, embora pelo batismo perfeitamente perdoados, nós ainda temos em nós a concupiscência, sim, né? E aí é por isso que nós temos esse embate do velho homem e do novo homem em nós, né? E essa batalha, ela fica muito clara quando nós percebemos que a regeneração que o batismo gerou em nós é no espírito. Mas a nossa, ou seja, a nossa natureza continua adâmica, continua com essas tendências, com essas dificuldades, e, portanto, antes mesmo da penitência ser para satisfazer algo, ou seja, eu cometi pecados e eu tenho consciência deles, atos de pecado, não estou nem falando do pecado, mas atos de pecado, e eu quero, em expiação, em penitência, oferecer isso. Antes disso, mesmo, nós pensarmos na penitência como eu preciso disciplinar o meu corpo, porque o meu corpo, ele ainda tem o peso da natureza adâmica. Então, assim, antes mesmo de dizer assim, eu estou querendo vencer os pecados que eu cometi, não, eu estou querendo abrir um espaço, fazer uma kenosis dentro de mim, para que a graça possa fluir. Né? E aí eu não sei se... lógico, Jesus, ele, nesse sentido, muito embora ele não tenha essas consequências do pecado, mas a Bíblia descreve ele crescendo em graça.
Então, esse disciplinar-se da oração, da penitência, embora nele não seja um ato de expiação de atos de pecado, mas existe um disciplinar de alguém que cresce. Estou falando besteira, Padre Bruno? Já divaguei um monte aqui. Não, tem toda a razão, ou seja, mas é bom aqui fazer uma distinção. Sim. Para a gente entender bem o que significa a penitência, e assim também a gente entende até o sacramento mesmo da penitência e a mortificação, né? A penitência, ela nada mais é do que ela nos purifica das nossas culpas do passado, né? Então, a penitência, nós normalmente fazemos penitência por ações, palavras do passado, né? Purifica o nosso passado. Sim. Enquanto que a mortificação, ela reorienta, nos purifica e reorienta as nossas tendências desordenadas do presente. Então, é uma regeneração total da criatura, tanto no seu passado, no seu presente, e reorientando ela para uma vida de santidade no futuro, né? Sim. Jesus, evidentemente, ele não cometeu pecado algum, ele, metafisicamente falando, ontologicamente, isso é impossível, né? Pela união hipostática com o Verbo. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Cordeiro Imaculado de Deus, né? Mas pela comunhão dos santos, por causa da comunhão dos santos, quem faz penitência, embora não tenha cometido nenhum pecado, também está ajudando na expiação e na salvação de muitos, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, o confessor dela dizia, né, que ela nunca tinha cometido nenhum pecado grave, né? E mesmo assim, ela se dedicava a obras de penitência corporais, justamente pela conversão dos pecadores, né? Nossa Senhora, quando aparece em muitos lugares, ela fala penitência, penitência, penitência pela conversão dos pecadores, né? Nós vivemos a comunhão dos santos. Então, por mais que estejamos na graça de Deus, né, que só Ele sabe disso, por mais que a nossa consciência de nada nos acuse no passado, nós como seres humanos conectados espiritualmente pela comunhão dos santos com outros, nossos irmãos e irmãs, necessitamos também da penitência para ajudar-nos uns aos outros no crescimento da santificação. E é o que faz a Igreja nesse tempo de Quaresma, né? A Igreja é santa, ela é imaculada também, ela não é pecadora, embora ela tenha membros pecadores no seu seio, mas a Igreja, sendo santa e imaculada, ela entra num período de penitência para santificar os seus filhos que estão longe, né, da amizade com Deus, através do pecado, né? Então, a Igreja mesmo nos dá esse exemplo de uma vida penitente. Outro exemplo, nós podemos ver na vida de São Gonçalo, né? Ele jovem, né? Ele mesmo, digamos, o seu confessor nos fala que viveu numa vida grande de santidade, nunca cometeu um pecado grave, mas ele vivia em grande penitência, né? Então, assim também a Igreja nos ensina, a penitência é necessária. Jesus mesmo no Evangelho, ele prega a penitência, fazei penitência, o reino de Deus está próximo. Se nós queremos entrar nesse reino de Deus, é necessário a gente fazer penitência pelas nossas próprias faltas, mas também pela salvação do mundo inteiro. Fantástico. Padre. Eu só queria mandar um grande abraço aqui para o Padre Gilberto de Santo Amaro. O Padre Gilberto é professor aí, não é? É professor, né? É professor nosso de filosofia aqui no Instituto Teológico Maria Mater Ecclesiae. Um grande abraço ao Padre Gilberto. Grande abraço, querido amigo. A Maria de Fátima, também colocando aqui, Deus abençoe vocês pelos ensinamentos de nossa igreja. A Jana Gomes, colocando boa tarde. Janaína de Diadema, estou indo para o trabalho, mas depois eu assisto. Vai ficar lá no canal de YouTube para você, meu irmão. A Lúcia Helena, que é daqui, de Valinhos, a grande de Vinhedo, mas a gente éramos na mesma paróquia. Então é uma alegria, uma grande irmã. Eu agradeço de coração. O Éder, fundador da comunidade Sacia-me,
Tá aqui, ó. Boa tarde, irmãos, paz, avivamento. Que maravilha. Amém. Muito bom estarmos juntos. Queria também justificar aqui, Tiele, o fato do Padre Douglas não estar conosco hoje. Sim. Né? O Padre Douglas teve um problema com o carro, foi para a oficina, pensando que ia conseguir consertar e vir para cá, mas o problema era um pouco maior do que ele imaginava, então ele não pôde vir para estar conosco. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Tudo bem com ele. Um problema. Tudo bem com ele. Eu acho que o padre vai falar disso agora, padre, em relação à mortificação, mas até o Fernando estava falando de toda essa questão de que Cristo traz para ele, né? O senhor também colocou, de que Cristo traz para ele as nossas dores. Mas aí, como que a gente pode falar nessa questão do exemplo de Cristo quando ele mortifica a própria carne não tendo uma necessidade? Porque, como você colocava, né, Fernando, nós temos esse embate do homem novo com o homem velho, porque a nossa carne é frágil, é pecadora. Mas e Cristo, né? Como que a gente pode trazer isso, né? Nessa vivência de Cristo na mortificação, sendo que não é como nós, é este santo, é esse cordeiro, como que o senhor fala. Até o Padre Bruno, pensando nisso que a tia está falando agora, é interessante a gente olharmos para Cristo, né? Porque embora metafisicamente falando, como ele, ou seja, ou ontologicamente falando, assim, é inconcebível pensar um pecado em Deus. Agora a gente vê nele aquilo que a gente chama de contingência. Ele é ser humano, entende? Então, assim, sente fome. Eu não sei vocês, mas quando eu tô com fome, eu fico muito bravo. É verdade. Brabo. É verdade. Então, para dar patada nos outros é mais fácil, né? Para brigar com os outros é mais fácil. Eu ando munida. Tô brincando. Então, assim, a Thierry sempre tem comida quando ela tá perto de mim. Né? Então, assim, mas é verdade. Ou seja, embora ele não poxa, ele se fez em tudo semelhante a nós, a Escritura diz, exceto no pecado. Mas essas contingências de você martelar um dedo e sentir dor, você sentir fome e sede, noites medo. mal dormidas e tudo isso. Ou seja, havia nele uma necessidade de disciplinar. Né? E por isso eu acho bonito o Evangelho falar de alguém que cresce em estatura, em graça e em sabedoria. Isso em Jesus é muito interessante, né? Aliás, cristologia é algo simplesmente fascinante, né, Padre literalmente Bruno? ele é o caminho. Literalmente, né? Quando Cristo fala. Exatamente, Fernando. Aí o que você disse, né? Jesus ele é verdadeiramente homem, sem deixar de ser verdadeiramente Deus, né? E a gente às vezes esquece disso, que ele é verdadeiramente homem. E a nossa humanidade tem alguns elementos internos, faz parte da nossa natureza humana, que em si não são bons nem maus, depende do uso que nós o façamos, né? Que são as paixões. Esse termo talvez é clássico, mas talvez hoje está um pouquinho desgastado. A gente entende paixão como se fosse uma paixão romântica, etc. Mas as paixões nada mais são do que esse movimento do apetite nosso sensitivo. Ok? Portanto, os animais também têm paixões de alegria, de tristeza, de temor, de angústia, de esperança, né? O amor enquanto amor-paixão, né? Por exemplo, a gente chama um apaixonamento, né? Me apaixonei, etc. Tudo isso são paixões humanas que nós temos em comum com os animais e que Jesus também tinha paixões. Nós vemos ele chorando pelo amigo Lázaro. Nós vemos ele chorando de tristeza sobre Jerusalém por causa da incredulidade. Nós vemos Jesus se angustiando no Horto das Oliveiras, né? Virando a mesa dos cambistas no templo. Se irando, né? Muito, exatamente, né? A ira, né? Ele olhando com ira, na indignação para a falta de fé dos discípulos. Ou seja, Jesus sendo verdadeiramente homem como nós, também temos nós paixões. E as paixões, elas não são boas nem más. São, digamos assim, esses movimentos da nossa sensibilidade diante de São Tomás de Aquino vai dizer, diante de uma imaginação de um bem ou de um mal, né? Nós imaginamos, ou seja, projetamos uma imagem, ou boa ou má, as coisas afetam a nossa sensibilidade, produzindo dentro de nós uma imagem ou de bem ou de mal,
e suscitam em nós esses movimentos da nossa sensibilidade. Isso não é pecado, né? Não é algo ruim de por si, né? É ruim quando nos afastam de Deus, né? Uma paixão, a gente chama aí as paixões desordenadas. Exato. E Jesus, ele tinha também paixões, ele experimentava essa parte da sua humanidade. Portanto, a mortificação não são somente mortificação de coisas negativas. A mortificação também pode dar-se por coisas boas, até mesmo santas, mas que nos levam no caminho do melhor, né? A gente pode mortificar uma coisa boa em vista de algo melhor, algo que nos traga mais santidade, que nos traga mais abertura ao próximo. E Jesus, ele era assim, né? Ele sempre foi crescendo em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus, porque ele cada vez na sua humanidade, ele sabia também renunciar a algo bom em vista de algo melhor, para a nossa salvação e para o próprio crescimento humano integral, né? Então Jesus também nos dá um exemplo nisso, né? Não se trata a mortificação não trata simplesmente de uma renúncia, de algo negativo, algo assim escuro, mas ao contrário, né? Quando nós damos morte a algo, é para que nasça em nós o homem novo, esse homem que surge do poder da graça de Cristo, do poder redentor de Cristo, né? São Paulo mesmo nos dizia para a gente se despojar do homem velho e revestir-nos do homem novo, né? Então, nem sempre a mortificação implica uma renúncia a coisas ruins, muitas vezes sim, né? Mas também é um escolher o que Deus nos oferece de melhor. Será que a gente pode, até dentro disso que o senhor está falando, de escolher o que Deus nos oferece de melhor, de fazer algo também para ser mais santificador? Eu acho que era, de repente, legal a gente falar um pouco de penitências e mortificações que nos ajudam. A gente estava falando Eu estava pensando nisso, Tchelle. Ver se o padre podia nos ajudar agora. Tipo assim, quais são as disposições internas que a gente precisa alimentar durante esse período? Sim. E também os atos, né, as melhores práticas para a gente poder adentrar uma quaresma com a igreja, sabe? E viver esse período, sabe, profundamente. Profundamente, inteiramente. O Fernando até falava no início, né? A gente falava que a quaresma, ela é um grande retiro. Eu acho que muitas vezes a gente esquece disso, né? Como a gente falava no início, eu acho que se deixou muito, como que eu posso usar aí, muito relativo. Então, vive aquele período onde eu só tiro algo, onde só eu não vou na missa cantar o aleluia. Então, não é só isso, a quaresma é um tempo muito mais profundo. Então, essas práticas que podem nos ajudar a chegar mais perto, a amar mais Jesus, porque a gente vai viver o momento mais importante, né? Reviver o momento mais importante da igreja, que é o Tríduo Pascal. Eu vou puxar um tema polêmico, padre, me desculpa, mas vou puxar um tema polêmico. Vou puxar. Porque, assim, esses atos e essas disposições são nossas para com Deus, mas também, ou seja, sempre quando a gente fala da natureza da igreja, nós vamos falar sempre de anúncio, de celebração e de diaconia da caridade, né? Existe dentro desse período quaresmal uma necessidade de nós nos voltarmos para o outro também. E foi com esse espírito que lá no início se criou as campanhas da fraternidade da conferência. A campanha da fraternidade é algo profundamente lícito e bom quando vivida dentro dessas virtudes quaresmais, né? O problema é quando a gente entra em guerras ideológicas, e guerra ideológica é tanto à direita quanto à esquerda. Então é chato para os dois lados, né? Mas, ou seja, tem pessoas, nós temos que abolir a campanha da fraternidade da quaresma. Não, eu não acho que tem que abolir. Eu acho que nós temos que viver ela com virtude quaresmal, com virtude evangélica. Verdadeiro daquilo que ela faz. E viver profundamente, né? Que a quaresma me ajude
a penitência, a esmola, ao que sair de si para o outro. Da vivência quaresmal, né? Tô falando demais para variar. Padre Bruno, me ajude. Então, Fernando, complementando o que você disse, né? A gente tem que entender bem o que é, por exemplo, a virtude da penitência, para entender esse aspecto da fraternidade, né? A penitência, ela é uma virtude moral que ela faz parte da virtude da justiça. Okay? A justiça é essa virtude que dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César, né? Como diz Jesus. E nós, visto que somos falhos, somos seres humanos, pecadores, nem sempre a gente dá a Deus o que é de Deus e dá aos nossos semelhantes o que é do nosso, o que pertence, o que é devido aos nossos semelhantes, né? Muitas vezes a gente ofende a Deus, ofende os nossos semelhantes. Então a virtude da penitência nos religa outra vez a Deus, é um ato de justiça, é um dever de justiça para com Deus, mas também é um dever de justiça para com o nosso próximo. Por isso, por exemplo, no sacramento da penitência, o padre, ao final, né, sempre deixa um pequeno propósito, né, uma pequena tarefa para o penitente, que às vezes essa tarefa pode ser de oração, são os 3 grandes conselhos, né, que Jesus nos dá para a vivência da quaresma, né? Então o padre sempre ou deixa uma pequena tarefa de oração, né, para que a pessoa reze mais, como penitência, ou deixa uma tarefa, por exemplo, de mortificação, de sacrifício, né? Às vezes uma pequena renúncia, algo que a pessoa gosta, um doce, uma atitude nociva que ela está vivendo e está ferindo os outros, ou às vezes também algo de caridade, uma esmola, uma ajuda, uma pessoa necessitada, etc. Né? Então a penitência, a virtude da penitência nos religa com os nossos irmãos e irmãs, né? E a campanha da fraternidade também, ela vai nessa direção, ok? Também ela é penitencial nesse sentido. Ou seja, eu dou a César, dou aos meus irmãos e irmãs o que lhes é devido. E eu faço isso em um espírito penitencial, para outra vez reparar tudo que eu devo a eles, que eu tirei deles por causa do meu pecado, das minhas palavras, das minhas atitudes e ações, né? Então, na campanha da fraternidade, quando nós, por exemplo, fazemos um propósito, né, de alguma ajuda de caridade para os nossos irmãos, nesse período nós devemos fazê-lo também em espírito de penitência, para unir-nos mais fortemente a eles, né, e a reparar, a reconstruir esse vínculo, essa relação com eles, né? Então tem muito a ver, sim, a campanha da fraternidade. Eu digo que, como você tem a sua razão, claro que ela deve ser uma campanha que deve estar longe de extremismos e de ideologias, né? E voltar realmente a ser o que ela deve ser, né? Essa campanha que une corações, que une o ser humano outra vez aos seus irmãos, né? Muito bom. E aí, dentro dessa questão das nossas práticas e tudo mais, eu acho que aí agora a gente podia dar esses exemplos, padre, do que pode ser feito, né? O que quem está aqui com a gente também, se quiser mandar alguma dúvida, porque a gente tem os pilares deste tempo que a gente precisa viver enquanto cristãos, né? Do nosso jejum, oração, caridade. O que fazer, vamos dizer assim? É claro que cada um tem a sua vivência, cada um sabe aquilo que precisa mortificar, sabe as penitências que pode fazer em relação àquilo que está vivendo, mas acho que a gente pode, o padre acho que pode dar algumas dicas de como viver melhor esse tempo, né? Como experienciar melhor esse tempo e viver melhor para esse grande encontro que nós temos que fazer com Deus. Então, aqui eu deixo quatro penitências que a igreja recomenda muito nesse tempo, durante todo o ano litúrgico, mas sobretudo nesse tempo de quaresma. E depois posso deixar também algumas obras de mortificação, embora as obras de mortificação
sejam, eu diria, quase infinitas, né? São inúmeras, porque nós podemos mortificar, visto que nós, como seres humanos, somos uma unidade de corpo e alma, podemos mortificar, fazer mortificações corporais e também mortificações espirituais. Então, aí cabe uma imensa gama de possibilidades, né? Mas a igreja, no tocante à penitência, nesse tempo recomenda, sobretudo, 4 coisas, né? A primeira delas é a paciência nas adversidades, né? Quem de nós não experimenta essa falta de impaciência diante das adversidades? Uma doença, né? Uma dor de cabeça, uma injúria, talvez, que nós recebemos, uma calúnia, né? Uma incompreensão por parte dos nossos irmãos e irmãs. Então, sofrer com paciência as adversidades é uma boa obra penitencial, que está ao alcance de todos, né? Quem de nós não tem adversidades? No corpo ou no coração, né? Quem de nós? Eu acho que todo ser humano sofre adversidades. Então, sofrer com paciência, com sentido penitencial, essas adversidades, as vicissitudes do dia a dia, é uma grande obra, agradável a Deus, né? Então, paciência em primeiro lugar nas adversidades. Uma segunda obra que nós poderíamos também recomendar de penitência é o cumprimento dos nossos deveres, né? Então, às vezes a gente fica imaginando, nossa, na vida dos santos, né, quantas penitências extraordinárias eles fizeram, mas a gente esquece do cumprimento do nosso dever. Então, se eu sou casado, ou se eu sou solteiro, se eu sou religioso, religiosa, ou se eu sou sacerdote, eu tenho os meus deveres próprios do meu estado, de casado, de solteiro, de religioso, de sacerdote, etc. Eu tenho os meus compromissos. E o cumprimento fiel dos meus deveres de estado é a minha melhor penitência, né? São João Beckman, ele dizia que a vida comum, a vida do dia a dia, era a sua maior penitência. É a máxima penitência. Vita communis, mea máxima penitência. Então, o dia a dia, o nosso dia a dia, o cumprimento dos nossos deveres diários, já é a nossa máxima penitência. Às vezes a gente não precisa procurar penitências extraordinárias. Pergunte-se, né? Você está vivendo bem os teus deveres do teu estado, do teu matrimônio, do teu dever religioso, de vida religiosa ou sacerdotal? Aí você tem uma grande penitência para oferecer a Deus nosso Senhor, né? Finalmente, o terceiro, que nesse período de quaresma é muito recomendado também, é o jejum, né? Sim. O jejum nos une a Deus, sobretudo quando ele é feito num clima de oração. Ele é muito importante também porque ele abre o nosso coração para receber as graças de Deus nosso Senhor. E finalmente, uma quarta obra de penitência é a esmola, ou seja, o serviço da caridade, né? Servir aos nossos irmãos também com esse sentido penitencial, né? Então, a paciência nas adversidades, o cumprimento dos nossos deveres, o jejum e a esmola devem ser essas penitências principais que nós fazemos durante esse tempo da quaresma. Eu achei interessante porque o senhor, com essas 4, né, com essas 4 práticas, o senhor cobre atos que eu posso classificar como voluntários e involuntários. Porque o jejum eu me proponho né? A esmola eu me proponho Mas quando você fala o cumprimento do dever, às vezes é aquilo que no dia a dia eu me proponho a fazer, mas também tem muito das imprevisibilidades da vida que vão acontecendo, que são frutos do meu estado de vida, e eu sou convidado a ser fiel nisso. E a primeira parte, né, que é a paciência nas adversidades, porque uma coisa é você se propor uma aflição, né, mas você voluntariamente planejou, abraçou, e eu vou fazer um jejum amanhã. Tal.
Outra coisa é quando a adversidade te visita sem bater na tua porta. Entende? Ela chegou. Então você você saber reagir de modo santo, né? Isso é muito interessante. Eu achei muito interessante o senhor colocar isso de modo bem gradativo, assim, porque existem coisas que são involuntárias. Não é que eu me propus, é que as coisas se apresentaram assim. E às vezes é muito mais difícil, não é, padre? Sim, existe uma gradatividade, né? Às vezes a gente, querendo alcançar aquilo que é maior, a gente se esquece das coisas que estão ao alcance da nossa mão e que sem esse primeiro degrau a gente não vai subir ao segundo e ao terceiro, né? Eu lembro, então, Padre Bruno. A paciência, né? A paciência nas adversidades, o cumprimento dos nossos deveres é algo que toca a porta da nossa casa todos os dias, né? Que está ali. E muitas vezes a gente se descuida para buscar talvez penitências extraordinárias, às vezes feitas não com reta intenção, mas um pouco para ser visto pelos homens, né? Para um pouco uma certa espécie de vaidade espiritual, falar, olha como eu jejuo, né? Como eu sou caridoso, faço grandes ofertas na igreja, grandes esmolas, etc., né? E nos esquecemos de que realmente, né, faz o jejum, não faz oração. Nos deve levar à oração, nos deve levar à humildade. Padre Bruno, eu me lembro que no início do noviciado, eu cheguei uma vez no Padre Manuel Flores, que era o nosso, né, o instrutor de noviços, mestre de noviços, e eu falei assim, padre, eu queria a permissão do senhor para eu poder usar silício. Aí ele falou para mim assim, irmão, acho que você podia começar guardando o silêncio. Silêncio não, mas o silêncio, né? Você podia começar com o silêncio, aí, sabe? Depois a gente conversa sobre essas coisas. Né? Não, mas é exatamente isso. Eu lembro de uma irmã, ainda quando eu participava da comunidade Pantocrator, lógico que eu também não vou falar aqui, mas eu lembro que ela tinha se proposto uma época a rezar, se eu não me engano, 2 rezários por dia. Em um desses dias, a filha dela foi e ficou o tempo todo atrás dela, mãe. E aí ela foi perceber que ela estava tão preocupada em atingir a meta dos rosários que ela tinha que terminar, que ela não estava dando atenção para os filhos. Ela falou assim, ou seja, o que eu estou vivendo do meu rosário, né? Então é exatamente isso. Eu acho que é chegar naquilo que é a meta, mas com sentido. Não fazer grandes mortificações para que sejem vistas. Né? E é a palavra de hoje, né? Não para que os outros vejam, mas para que o vosso Pai que está no oculto por isso que por isso que eu fiquei encantado com o modo como o Padre Bruno dispôs as práticas, porque é justamente isso. Ou seja, paciência com as adversidades que acontecem. Ou seja, coisas que eu não planejo. É da contingência humana, é o sol que brilha sobre a cabeça de justos e injustos, que vem e por aí vai. Segundo, importantíssimo, é cumprir a vontade de Deus, de acordo com o seu estado de vida. Então, assim, né, se eu sou pai, se o esposo... Aqui eu já tenho uma gama de atividades que... Exato, entendeu? É bem aquilo que o Padre Manuel falava para mim. Fernando, ó, guarda o silêncio que você já vai estar... entendeu? Né? Já é algo. É o mínimo que você precisa... Se você não está fazendo o mínimo... Né? Então, mas aí, tudo bem, vamos lá. Eu ajo com paciência ante as adversidades. Eu cumpro os meus deveres do meu estado de vida. Então, aí, eu me... Agora, por outro lado também, né, padre? Quando eu me proponho, por exemplo, a jejuar e a dar esmola, porque... Com isso que eu estou falando, eu não quero dizer, não adianta nada se você... Né, não adianta fazer jejum se você não... Não, por quê? Não é isso. Por quê? Porque o jejum vai fortalecendo também vai forjando o nosso caráter. Para que quando chegar a adversidade, eu encontro mais força de caráter para poder agir com paciência. Eu encontro mais disposição para poder cumprir. Então, as coisas meio que se retroalimentam, né, Padre Bruno? Exatamente, né? Com isso, quando a gente fala do cumprimento dos deveres, a paciência,
De jeito algum a gente está, digamos assim, tocando para escanteio a necessidade do jejum e da esmola, muito pelo contrário, né? Todo cristão deve jejuar, deve praticar obras de caridade também, né? Sim. Tanto é assim que a igreja prescreve, em alguns momentos durante o ano, o jejum, a abstinência, ou seja, a mortificação. E existem mortificações desse tipo que são necessárias para a nossa salvação, sem as quais a gente não consegue a salvação da nossa alma. Claro que depois existem outras que são para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para o nosso crescimento espiritual, né? Algumas renúncias, algumas mortificações. Por isso a igreja, com muita sabedoria, estabelece tempos, como a quaresma, como a muito pedagógico isso, né, padre? Muito pedagógico. A igreja pega pela mão mesmo. Muito pedagógico, porque sabe que nós somos, um pouco citando aquele livro, né, de antropologia filosófica do padre Ramon Lucas Lucas, nós somos espíritos encarnados, ou seja, uma unidade substancial de corpo e alma. Né? Portanto, a igreja sabe disso e nós necessitamos uma disciplina, tanto do nosso corpo como também do nosso espírito. Né? E então essa necessidade do jejum é importantíssimo, né? O jejum também nos predispõe melhor para a oração. Abre o nosso coração para uma oração mais profunda, mais humilde, mais sincera, né? E como se diz por aí, né, jejum, padre? oração e esmola são 3 eixos fundamentais sobre os quais nós devemos crescer em santidade. Não podemos separar as 3 coisas, né? A gente deve jejuar rezando e fazendo bem, e ao mesmo tempo, né? E vice-versa. Um aspecto vai fortalecendo também o outro. Exatamente, porque eles falam que jejum sem oração é dieta, né? Jejum sem oração é dieta. Isso mesmo, né? Não, eu estou vendo aqui, infelizmente o tempo está correndo, e existem algumas dúvidas que as pessoas têm, e que eu acho que é importante a gente trazer. Uma delas é a questão do abster-se de carne. Sim. Queria que o padre Bruno pudesse falar conosco sobre isso, quando isso se faz. Né? É importante, porque, por exemplo, hoje é um dia que muita gente tem dúvida. Se hoje, sendo quarta-feira de cinzas, algumas pessoas têm dúvida se nós fazemos essa abstinência de carne ou só às sextas-feiras, às terças-feiras, né? Mas também, padre, se o senhor puder colocar em relação, existe algum dia da quaresma que aí, às vezes eu vejo também que existem essas dúvidas, que nós não fazemos o jejum que nós nos propusemos, de alguma abstinência, mortificação? Sim. Então, aí respondendo a sua pergunta, né, sobre a abstinência de carne, a igreja não aboliu a abstinência de carne nas sextas-feiras. Existe ainda esse preceito da igreja de fazer abstinência todas as sextas-feiras do ano. Todas as sextas-feiras do ano. Do ano, não é só da quaresma, né? Não só da quaresma. Acontece que no Brasil, por lei da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, se pode comutar, substituir a penitência, né, a abstinência de carne, por algum exercício, por outro exercício de piedade ou de caridade, ok? No Brasil. Mas ainda permanece a obrigatoriedade. Ok, você quer comer carne na sexta-feira? Tudo bem, mas é obrigatório fazer a comutação, fazer algum exercício. Muitas pessoas esquecem disso, né? É obrigatório você fazer um exercício de piedade, né? Pode ser a via sacra, pode ser a oração do Santo Terço, algo que você coloca a mais do que você faz diariamente, né? Ou uma obra de caridade, etc. Então é obrigatória a comutação. Muitos dizem, no Brasil está liberado a abstinência de carne nas sextas-feiras. E tudo bem, mas depois não comutam, não substituem a abstinência de carne por outra obra, por outro exercício de piedade ou de caridade, né? Então, a igreja não aboliu, permaneceu. Se você na tua casa, na tua família, tem a possibilidade de evitar comer carne nas sextas-feiras, é o melhor, ok? Porque é o que a igreja pede. Se por algum problema, talvez de problemas econômicos ou financeiros, você tem às vezes a necessidade, talvez é o único dia na semana que você consegue comer carne, não sei, ou naquela circunstância,
tudo bem, você pode comer, né? A igreja no Brasil permite, mas você deve substituir a abstinência de carne por outro exercício, né? Interessante. E depois, Tchelle, sobre a última coisa que você perguntava, né? Digamos assim, agora, no tempo da quaresma, quais são os dias obrigatórios que todo cristão realmente deve fazer a abstinência, né? Então, tem abstinência de carne ainda, é obrigatório, na quarta-feira de cinzas, hoje, por exemplo. Não existe comutação, eu não posso comutar a abstinência de carne por um exercício de piedade, não. Ou seja, eu tenho que me abster de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Semana Santa, né? Depois, a abstinência, ela se mantém durante todas as sextas-feiras do ano, né? Mas no Brasil eu posso comutar nas sextas-feiras do ano, inclusive nas sextas-feiras da quaresma, eu posso comutar por outro exercício de piedade, se assim eu julgar conveniente, né? Uma dúvida aqui... Tchelle, pode falar. Padre, só queria que o senhor confirmasse aí pra gente, porque o que acontece, né? A igreja nos fala que aos domingos nós não fazemos penitência. Então, por exemplo, de repente aquele chocolate que a pessoa deixou de comer, o café que deixa de tomar durante a semana, aí no domingo, então, como o dia da ressurreição, isso é lícito, então? É algo que a igreja nos ensina, só para confirmar? Os domingos da quaresma e também os domingos do advento não são dias penitenciais. Significa que não está proibido, se alguém quiser fazer penitência também no domingo, tudo bem, né? Fica a critério de cada fiel, se ele quiser fazer. Mas em si, o domingo não é um dia penitencial. Tanto é assim, que se a gente conta os dias de quaresma, desde a quarta-feira de cinza até a sexta-feira santa, não dão 40 dias, me parece que dão 46 dias. Por que esse fenômeno? Porque a igreja não conta como dias penitenciais os domingos da quaresma, não são dias penitenciais, né? Quem quiser fazer penitência, não é pecado nenhum, né? Sim. Mas é um dia de festa. Os domingos, inclusive os domingos da quaresma, são domingos mais sóbrios, né? Mais austeros, mas também são dias que nós celebramos a ressurreição de Jesus, né? Então, aí sim, pode um chocolate, algo assim. Claro que com moderação também, porque senão vai comer tudo no domingo, não adianta. Né? Ô padre, e o dia 19 de março, que é a festividade de São José, pelo que eu me recordo, as vestimentas litúrgicas mudam, né, para celebrar São José. Eu acho até que glória e aleluia, né, se canta. E aí é um dia festivo, portanto. Sim, é uma solenidade. São José, aqui no Brasil, a Conferência Episcopal já, digamos assim, tirou como dia de preceito, não é dia de preceito, mas não deixa de ser uma solenidade, né? No Código de Direito Canônico está estabelecido que é um dia de preceito, mas a Conferência Episcopal no Brasil, ela tem essa autoridade para alguns dias de preceito fazê-los, tirar o preceito, né? Então, o dia 19 de março, São José, no Brasil não é dia de preceito, mas continua sendo uma solenidade. Tem glória, não tem o aleluia, né? Durante a quaresma o aleluia não é cantado, mas tem o glória. É um dia solene, é um dia de festa. Né? Então, o aleluia também, mesmo sendo a festividade de São José, ele não é entoado? Não é entoado, se não me falha a memória, mas o aleluia não é cantado na quaresma, mas o glória sim, um dia solene, festivo. Né? Perfeito. Então tem prioridade, uma espécie de privilégio, né, dessa festa de São José. Patrono universal, né, da igreja, pai nutrício do Redentor, ele merece. São José merece. Exatamente, merece muito. Eu queria, padre, se possível, só que o senhor deixasse aí, a gente está chegando ao fim do nosso tempo aí no Metanoia, mas
quais são, de repente, aí as dicas mais importantes que o senhor deixaria para que a gente possa viver bem esse tempo? Dando talvez uma pincelada, um resumo daquilo que o senhor já nos trouxe, mas aquilo que é o mais importante para que a gente use desse tempo que a igreja nos dá como oportunidade para amar a Deus, para amar nosso Senhor Jesus Cristo, para viver este momento como quem busca esse Cristo que se entregou por nós, uma cruz por nós. Então, assim, fazer esta reflexão daquilo que o Senhor fez por nós, mas viver este tempo bem. E, se me permite, algo para acrescentar. Padre, se o senhor pudesse indicar um livro espiritual. Um livro espiritual. Eu estava pensando nisso, né? Também. Eu lembro que isso era uma prática nossa. A Legião sempre, aqui, né? Mas o senhor indicar indicar um livro. A minha esposa comprou o livro, agora tá lá com calhamaço da beata, da Ana Catarina Emmerich. Ai, tá na minha lista também, que é A Vida e Paixão do Cordeiro de Deus. É muito bonito. Maravilhoso. Mas eu queria que o senhor, além de responder a Tiele, pudesse fazer uma indicação de um livro. Eu já indiquei um também, né? Claro que sim, com muito prazer. Então, assim, uma pequena contribuição que eu poderia deixar, uma síntese de tudo isso, nesse tempo de Quaresma, é sobretudo seguir os passos de Cristo Jesus no caminho do deserto, né? É contemplar o rosto de Jesus, fazer nossos os sentimentos de Cristo Jesus nesse tempo da Quaresma, estando ali com Ele, né? Ele vai dizer depois no horto do Getsemani, né? Não fostes capazes de vigiar 1 hora comigo? Então o tempo da Quaresma é um tempo de vigilância, né? Os primeiros cristãos chamavam esse tempo, usavam um termo militar do exército romano, que era a statio. A statio era o posto de vigilância, era o turno de vigilância de um soldado romano, né? Ele ficava fazendo as estações, né? A statio. Então, o tempo da Quaresma também é um tempo de estação, ou seja, de vigilância, a gente estar ali vigiando com Jesus em oração, fazendo nossos os sentimentos dele ali no deserto, imitando a sua penitência, a sua mortificação, a sua oração, também para o bem das almas, para o bem dos nossos irmãos e irmãs, né? Padre Bruno, olha aqui, quem acabou de me mandar um WhatsApp aqui foi o Padre Manuel Flores. Vou responder ele ao vivo. Falei assim, Padre Manuel, sua bênção. Tô com o Padre Bruno, nós estamos falando do senhor aqui ao vivo no YouTube, viu? O senhor já está famoso. Sua bênção, um abraço padre. Também ao Padre Manuel, foi ele também meu mestre, né? Quando eu fiz o noviciado. Também tenho muita gratidão para com ele. Ele é maravilhoso. Grande abraço, padre. Peço a sua bênção. Bem, e como livro recomendado, né? Assim, agora eu puxo um pouco a sardinha pro meu lado, né? Isso. Água pro meu moinho, um pouco da patrística. Vale a pena a gente entrar em contato com as catequeses batismais, né? Tanto de São João Crisóstomo, como São Cirilo de Jerusalém, né? Também, digamos assim, todos aqueles discursos aos catecúmenos dos padres da igreja. Isso é de fácil acesso, Padre Bruno? Então, nós temos diversas difícil, publicações soltas em português sobre as catequeses, né, aos catecúmenos, porque aí justamente ele vai falar sobre a penitência, vai falar sobre a oração, sobre as práticas da Quaresma. De Santo Ambrósio, por exemplo, nós temos um tratado sobre a penitência, que nada mais é do que as suas catequeses aos catecúmenos, né, sobre a vida de oração, sobre a mortificação. Nós temos de São Cipriano de Cartago, também um escrito sobre a penitência. De Santo Agostinho, nós temos um tratado sobre a penitência. Então, recomendo aquelas pessoas que nos estão escutando, se querem ler um livro, ler os padres da igreja sobre os seus tratados sobre a penitência, suas catequeses aos catecúmenos. Isso vai ajudar a gente a preparar o nosso coração para as festas da Páscoa. Fantástico. Boas dicas, hein, Tiele? Ótimas dicas. Já comprou? Vamos comprar? Só que eu tô com uma... Tá desse tamanho, assim. Eu falei assim, todos esses eu quero usar aqui na minha Quaresma como... Eu peguei um livro, padre, o senhor com certeza conhece, um livro do Venerável Fulton Sheen,
que eu lembro que quando eu estava nas humanidades clássicas, me foi oferecido para leitura e me ajudou muito. Aí esse ano eu quis retomar, né? Então, é maravilhoso. E foi publicado no Brasil recentemente, enfim. São tantas obras, são tantas coisas que a gente pode, mas só com essa quantidade que o padre já passou pra gente, né? Já ajuda e tanto, assim. Mas, infelizmente, nós estamos chegando aqui ao fim. Vamos pedir para o padre rezar para nós? Dar uma benção, como falam em Minas Gerais? Dá benção para nós. Por favor, padre, o senhor nos faz uma oração e uma benção, por favor. Então, vamos pedir a Deus, né, intercedendo também pelos nossos irmãos e irmãs, ao início desse tempo santo da Quaresma. Vamos pedir a intercessão e a proteção de São Miguel Arcanjo, que ele nos conduza no combate espiritual contra as forças do mal, contra os inimigos, né, de Deus, que é o demônio, o mundo e as tendências desordenadas da carne, para que nós possamos, livres no nosso interior, servir a Deus em santidade e em justiça, como Ele, né, quer que nós sejamos. Como diz São Paulo, para isso Ele nos criou, para que nós vivamos santos e imaculados na Sua presença no amor. Né? Então, vamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora nesse tempo da Quaresma, ela que acompanhou Jesus com a sua oração, né, com a sua vida santa também, nos momentos mais difíceis da vida do seu Filho Jesus, que ela também nos acompanhe nesse tempo de penitência. É um tempo que não é fácil, é um tempo difícil, é um tempo de luta, de combate, mas é um tempo muito frutuoso para a nossa alma e também para a Igreja. A Igreja dá muitos frutos de santificação, muitas conversões nesse tempo santo da Quaresma. E a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós e convosco permaneça para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, tudo de bom e agradeço pelo convite. A honra foi nossa, a alegria foi nossa. Padre, muito obrigada. Nem sei como agradecer ao senhor por estar aqui conosco nesta tarde, no nosso primeiro Metanoia aí de março, com esse tema tão importante. Quero muito agradecer mesmo, agradecer você, Fernando, agradecer vocês que estiveram com a gente até agora, mas vou te convidar novamente a compartilhar essa live. Ela vai ficar aqui salva no YouTube também para você ver novamente, se tiver alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, eu acho que os meninos deixaram aqui também as informações do Padre Bruno, mas também podem nos procurar, né, Fernando? Exato. E compartilhe essa live aí para outras pessoas terem acesso também a essas informações e que o Espírito Santo seja o motivador desse tempo do seu coração, para que ele se achegue mais ainda no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que vale a pena mesmo compartilhar esse programa de hoje e, sobretudo, levando em consideração que é o início da Quaresma. Ainda dá tempo de você se confessar, ainda dá tempo de você se propor, né? Viver bem. E nossa, durante a oração do Padre Bruno, eu estava me recordando disso, né? Papa Francisco pediu que hoje o nosso jejum fosse orientado de um modo muito especial pela paz no mundo. E nós rezássemos hoje pela Ucrânia. Sim, ele Então vamos de verdade hoje clamar a misericórdia de Deus sobre esse nosso país irmão, sobre a Ucrânia, né? Que todo esse conflito possa cessar, porque quem mais sofre é o inocente. Exatamente. De fato. Beleza? Que Deus nos abençoe neste novo tempo, então, e vivam inteiramente, viva por inteiro. Exatamente como o Padre Bruno falava, nós temos grandes experiências de santificação e purificação nesse tempo. Então, que o Senhor possa te abençoar, nos abençoar para viver profundamente esse tempo da Quaresma. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Valeu, até semana que vem, meio-dia. Meio-dia. Esperamos por vocês. Fiquem com Deus. Tchau.